gente fazer a amarração. Ok, recording in progress. A gente pode ou continuar em inglês ou em português. O que vocês acham? Vamos usar os meios em português mesmo. Nós vamos ter interpretações. Let's in português. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, eu só queria que, como nós estamos compreendendo as bases da fé cristã, a fé baseada em Jesus Cristo, né? Como Filho de Deus, o Deus homem e o Deus Deus. Então, é muito importante que a gente compreenda, faça amarração da nossa compreensão de mundo, né? Então, nós estamos vendo que, primeiro, o Deus da Bíblia é o Deus que, sendo espírito puro, ele não pode ser acessível pelos nossos sentidos. Ninguém nunca conseguiu ver Deus propriamente dito. Então, a menos que Deus se revelasse, a gente não teria conhecimento dele, não conheceria ele, não saberia como ele era. Então, é muito importante que a gente compreenda que a fé que nós professamos é a fé num Deus que é criador de todas as coisas e que, por bondade, resolveu se revelar. Porque se não se revelasse, nós não o conheceríamos. E sem conhecer a Deus, que é a nossa origem, estaríamos absolutamente perdidos, existencialmente, do ponto de vista de sentido da vida. Então, essa é a primeira coisa a se celebrar. Deus se auto-revelou, e se revelou nas Escrituras. E nós já trabalhamos aí bastante como é que a Bíblia chegou até nós, esse livro de 66 livros, de duas partes, o Antigo e o Novo Testamento, que foi escrito ao longo de 1.600 anos, escrito por 40 pessoas inspiradas por Deus, mas tem um único autor, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E depois que nós compreendemos isso, aí nós fomos um pouco adiante para conhecer quem Deus é, ou a que Deus se assemelha, conforme a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus escrita. Então, nós vimos 24 características do caráter de Deus. E a gente passou aí um tempo trabalhando para compreender quem é o Deus da Bíblia. Por quê? Para a gente não confundir com tradições humanas, com imagens projetadas na nossa cabeça, para a gente compreender Deus conforme a sua revelação nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E depois que nós compreendemos esse Deus, então nós vamos compreender o mundo que Deus criou, a criação. Ou seja, e aí nós vimos que Deus criou todas as coisas a partir do poder da sua palavra. E aqui que eu queria só reforçar, porque como cristãos, como jovens cristãos, que estamos nas universidades, somos secundaristas, segundo grau, ou o que é chamado agora de ensino médio, a gente compreenda bem o que a Bíblia está falando em relação às teorias que a gente vai ouvir nesses ambientes. Então, vamos dar uma passada rápida na criação aqui, até que a gente chega no outro tema. Pode ir, Pedro. Então, olha, a realidade da criação, a gente viu sobre o universo. O universo, ele, como é criação de Deus, ele não é eterno, embora seja quase que incomensurável para nós, ou seja, ele passou a existir em algum momento. E a questão se ele era infinito ou não, acabou gerando um pouco de dúvida, porque para nós, seres humanos, ele é praticamente infinito, no sentido de que a gente, com as limitações humanas, a gente nunca vai conhecer os limites do universo. Mas, do ponto de vista de Deus, não. Ele necessariamente é limitado. Por quê? Porque todo o universo criado é criação de Deus. Em algum momento ele foi criado, ainda que seja milhões, talvez bilhões de anos, mas ele foi criado. Portanto, ele é finito e ele não é eterno, né? Embora seja absolutamente grande, que a nossa mente tenha compreensão, dificuldade. Então, Deus cria o mundo natural, que a gente chama de criação, e cria a humanidade a partir de um casal, Adão e Eva. Deus não precisava criar nada, mas resolveu criar. E por que ele resolveu criar? Por amor,
para amar os seres da sua criação e revelar a sua glória, e ser amado por esses seres, para encher o universo das relações de amor. Amor por ele, amor pelo próximo, amor pela criação, e um amor interior que torna o ser humano mais bem resolvido em relação à vida, ok? Vamos adiante. Então, olha, as teorias a gente falou um pouquinho, podemos ir um pouquinho mais adiante, pode ir mais. Aqui não veio um slide que eu acho que ficou no outro curso, mas eu só queria lembrar aqui vocês que a Bíblia relata que o mundo foi criado em 6 dias, e no 7º, Deus descansa e desfruta da sua criação. Então, esses dias, eles não precisam ser entendidos como 24 horas necessariamente, embora Deus pudesse criar não só em 24 horas, mas em 24 segundos, ou 1 segundo, porque ele tem poder para fazer. Mas há um processo pedagógico de Deus aí, mostrando como ele organizou a sua criação, o mundo que nós conhecemos, o mundo natural. Então, é muito importante que a gente compreenda o que aconteceu no início da criação. Então, mesmo sem a gente ter o slide aqui, eu queria que a gente lembrasse, no dia 1, a Terra não era organizada como nós a conhecemos, o nosso planeta. Deus foi juntando coisas e separando coisas que ele havia criado para organizar o planeta, para que a vida humana se tornasse possível. Então, no dia 1, Deus cria a luz, que é o que a gente também chama de energia, ou seja, é algo de mais rápido que a gente conhece e de mais antigo também. No dia 2, Deus cria aquilo que nós chamamos firmamento, e que numa outra linguagem a gente podia chamar de céus e as águas da terra, né? A separação do que é firmamento, céu e as águas no planeta. No dia 3, Deus vai separar os mares e organizar os oceanos, e vai separar a parte seca, que nós chamaríamos de Pangeia, né? É aquela parte seca, e com a parte seca, a vegetação, as sementes, as árvores frutíferas, ou seja, o planeta vai sendo preparado para a vida, né? A vida biológica, e em especial a vida humana. E no quarto dia? No quarto dia, Deus organiza os corpos celestes, a criação da lua, do sol, das estrelas. E no quinto dia? No quinto dia, Deus cria os animais dos céus, as aves, e os animais dos mares, os peixes e os outros animais marinhos. Aves e peixes, e a extensão desses 2 tipos biológicos, por assim dizer. Isso no quinto dia. E no sexto dia, que é o último dia da criação, Deus cria os animais terrestres e cria o homem como gestor da criação, como ponto alto da criação. Então, é muito importante que um cristão tenha a compreensão a respeito disso. Eu queria só dar uma pausinha agora e perguntar, tem alguma dúvida ainda que surgiu para vocês em relação a essa parte da criação, que eu acho muito importante que a gente compreenda bem? Se vocês quiserem, se tiverem e quiserem se pronunciar agora, fiquem à vontade, tá? A gente tem aí uns segundinhos, uns minutinhos para ajudar a esclarecer. Não, eu tenho uma dúvida com o céu, o Tá, paraíso em si. certo. Quando que ele existiu? Foi antes ou depois da criação da Terra? Tá. Ou foi ao Então, mesmo vamos tempo? lá. Céus, quando a Bíblia cita o nome céus, ela não está falando apenas de uma coisa. Então, vamos entender. Céus como habitação de Deus e dos seres celestiais, que Paulo, por exemplo, chamou isso de terceiro céu. É engraçado. Por que Paulo chamou esse terceiro céu? Por causa da cultura judaica, Pedro. Tinha o primeiro céu, era esse céu que estava se olhando onde tinha as nuvens e o azul. Esse era o primeiro céu. O segundo céu era aquilo que estava no ambiente físico, mas que o olho humano já não via mais. E o terceiro céu era o ambiente onde Deus governava o universo.
Então, este céu que é dito aí no firmamento no segundo dia, nós estamos falando entre esse primeiro e o segundo caso. É a organização da estratosfera, da ionosfera, toda essa parte, digamos, que a gente chama de céu, onde o ar tem densidades diferentes, é para isso que a gente olha para cima e enxerga. Então, este é o céu citado aí no Gênesis, ou seja, Deus cria as águas organizadas embaixo e o céu como firmamento em cima. Agora, quando nós estamos falando de paraíso, nós estamos falando de um ambiente necessariamente espiritual, né? Não o Éden. O Éden era o paraíso terrestre. Mas nós estamos falando do paraíso agora celestial, é algo que quando uma pessoa, é o lugar onde Deus está e governa o universo com os seres celestiais, os anjos, arcanjos, os querubins, e todos seres muito, muito superiores e muito perfeitos moralmente, e que os espíritos dos justos também acessam quando eles morrem. Isso é céu ou paraíso espiritual. Agora, o paraíso material Éden, onde Adão e Eva estavam, o lugar geográfico onde ele existiu é onde é atualmente o país chamado Iraque. Mas esse Éden, esse paraíso, antes da queda humana, não se encontrou nunca mais. Então, os estudiosos da Bíblia inferem que Deus retirou ele do planeta de alguma forma. E isso, de alguma forma, tem conexão com o que a Bíblia diz para o final da história, onde Deus transformará o planeta e o cosmos de tal forma que haverá uma cidade-jardim. Parece que é a junção da cultura humana redimida, mais o Éden que existiu e voltará para esse planeta. Então, é nesse sentido que é paraíso. Consegui explicar? É mais ou menos isso que você tinha perguntado? Sim, era isso, sim. Legal. Mais alguma coisa, gente, sobre esse processo criativo de Deus nos 6 dias e o 7º de descanso e desfrute? Então, pastor, no curso de quinta, você falou que se caso um dia a gente encontrasse uma pessoa que virasse e falasse assim, se realmente acredita no Gênesis, porque foi criado o mundo, tipo, toda a criação foi criada em 7 dias, mas só no 4º dia foi quando criou os astros, e os dias se conta através deles, e tipo, eu fiquei com dúvida, porque no final acabou que ninguém respondeu, e você não falou mais nada, e eu fiquei com dúvida. É verdade, é verdade. Então, vamos lá. É bom que a gente compreenda que a linguagem do Gênesis, eu vou insistir nisso, é uma linguagem fenomenológica, ou seja, é o fenômeno de quem observa, né? Então, o que acontece? Porque há pessoas na academia, nas universidades, que falam assim, como é que pode haver dia e noite, o dia 1, dia 2, dia 3, se o Gênesis diz que os astros, as estrelas, o Sol e a Lua foram formados só no dia 4, e são esses astros que regulam o que nós chamamos de dia e noite. Então, essa é uma questão que costuma aparecer. Então, os cristãos, primeiro, eles vão afirmar que o dia da Bíblia Sagrada, ele não é necessariamente de 24 horas. Deus está pedagogicamente, até onde a linguagem humana pode ir, explicando como ele organizou o mundo. E Deus organiza juntando coisas e separando coisas. Ou seja, Deus já havia criado outras coisas, né? Porque quando Deus junta águas é porque ele já tinha criado água, né? Então ele está criando o mundo que nós conhecemos e o cosmos. Então, na linguagem fenomenológica, para a gente entender o que está acontecendo, então a gente entende que no dia 1 Deus criou a luz e foi-se o primeiro dia. É claro que os seres humanos terráqueos dependem
do Sol e da Lua, inclusive no giro da Terra, para a gente contar o dia, né? O movimento de rotação e o movimento de translação. Rotação é a Terra girando em torno do seu próprio eixo e demora 24 horas, por isso que o dia tem 24 horas. E translação é a Terra dando volta no sistema solar e demora 365 dias e 6 horas. 365 dias e 6 horas. Não é nem 365 só e nem é 366. Essas 6 horas, como a gente teria dificuldade com o calendário, criou-se os anos bissextos, em fevereiro. Por isso que em fevereiro a gente tem, a cada 4 anos, o mês durando um dia a mais, para corrigir essas 6 horas. 6 vezes 4, 24. Por isso que tem um dia a mais a cada 4 anos, em fevereiro. Vocês já tinham compreendido isso ou não? Então, se cair no Enem, vestibular, ninguém pode errar. E quando perguntarem, vão dizer assim, ó, foi lá no programa discipulado da minha igreja que a gente lembrou disso aí, ou aprendeu isso aí, tá bom? Tome nota, galera, tome nota. Então, Clarinha, é isso. De fato, para os seres humanos, o que conta o dia são os astros solares, principalmente o Sol, no nosso caso, né? Que a Terra gira em torno de si mesma, em torno do Sol. No entanto, Deus está explicando, através de uma linguagem humana, provavelmente por Moisés, de como ele foi organizando a criação. Então, a Bíblia não é um tratado científico. Ela não se preocupa com como está sendo feito. É o propósito para o qual as coisas estão sendo criadas. Então, a Bíblia tem a primeira preocupação com o propósito. Por que é que Deus criou a luz? Por que é que Deus separou terra? Sempre tem um porquê, e não como é que isso aconteceu no detalhe. Esse como é um papel muito mais da ciência do que da teologia ou da Bíblia Sagrada. A teologia, a Bíblia Sagrada, se preocupa mais com a razão pela qual, o porquê, ou melhor, para quê. Tá bom? Melhorou? Deu para entender, Clara? Deu, pastor. Obrigada. Legal. Se não tiver mais, a gente vai adiante. Se tiver alguma pergunta nesse tema, a gente ainda responde. Como é que tá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Uma observação, eu acho que, até para complementar tudo que você já disse de forma tão clara, quando a gente pensa nessa questão pedagógica da criação, a forma como o próprio descansar de Deus é algo absolutamente pedagógico e eu acho que pensar nesse propósito né, porque Deus escreve da forma que escreve através de Moisés e usa o Espírito Santo para trazer essa condução, para nos ensinar algo que talvez nem nem tivesse como ser ensinado, porque você pensa no descansar e como Deus descansaria, né? Na nossa mente humana, você associa o descansar como sentar, como deitar, como deixar de fazer algo, e Deus continua trabalhando. Então, assim, é realmente pedagógico no sentido de um pai criando um mundo para filhos, né? Uma criação que ele quer como filho. Eu acho que esse ato pedagógico é sensacional. Fabi, enquanto você estava falando, eu me lembrei do significado desse termo descansar, do verbo descansar. É que a gente foi acostumado a pensar em descansar em dormir, ou Sim. parar ou dormir. Mas não é isso. Quando a gente sai de férias, a gente sai para descanso. E o que a gente faz nas férias? A gente faz as coisas que a gente mais gosta. A gente desfruta. Então, é nesse sentido que é o descansar de Deus. É o desfrutar daquilo que ele criou e ele já havia dito. É bom. E quando ele criou o homem à sua imagem, ele falou, é muito bom. Então, Deus sai de férias. Sai para o deleite. Né? Não é legal compreender isso? E faz muito mais sentido para a gente pensar nesse desfrutar, no sentido de usufruir dos bens da vida, e até vai contra, né? Porque a gente tem a ideia de que o mundo é tudo errado, que não tem coisas boas para desfrutar, muito pelo contrário.
Muito pelo contrário. A visão cristã bíblica correta não é essa, não. A criação de Deus é boa, ela está marcada pelo pecado, limitada pelo pecado, por isso que ela se torna hostil a gente, mas Deus prometeu redimi-la, né? E então, é criação de Deus e é bom, né? Ok? Vamos então, olha, então se nós vimos até agora que Deus criou o mundo natural, aquilo que a gente pega, aquilo que é matéria, e Deus organizou dessa forma, a gente precisa lembrar que o Deus da Bíblia é um Deus também sobrenatural. Ou seja, ele age e se comunica de modo para além dos meios naturais. E é por isso que nos foi dada a oração, ou a possibilidade de oração. Um Deus que fala, e fala principalmente através das Escrituras, e secundariamente através da natureza. É por isso que os cientistas cristãos fiéis vão dizer que Deus tem 2 livros: a Bíblia Sagrada, que é a revelação especial, e o mundo natural, que é a revelação natural, ok? Então, agora, como é que Deus nos dá essa possibilidade de nos comunicar com Ele? Através da oração. Oração. Um Deus que fala, mas um Deus que tem prazer em ouvir os seus filhos, a sua criação. Então vamos entender um pouquinho, vamos só passar aqui meio rápido, a gente já viu, mas a gente vai um pouquinho adiante. Vamos lá, Pedrinho. A Vitória e o Vitor também chegou por aí, o Gabrielzinho Mota também. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Vamos lá. Só estamos fazendo uma revisão rápida aqui. A oração é uma das maneiras pelas quais Deus permite que a sua criação se envolva com Ele. Então, orar é se envolver com o Criador, se relacionar com o Criador. Vamos mais adiante. Lemos a Bíblia para ouvir as palavras de Deus. Para não se tornar uma conversa de mão única, o estudo bíblico, o contato com a Bíblia, deve ser acompanhado da oração. O estudo da Bíblia Sagrada para ouvir Deus e a oração para falar com Deus. É fundamental que essas coisas aconteçam conjuntamente. Vamos mais adiante. Orar. Olha, nós começamos hoje o nosso encontro falando disso. Orar é ir do dever ao deleite, ou seja, ao prazer. Do dever ao prazer. É importante que a gente saiba já de antemão que orar nunca é algo fácil para nós. Nunca é algo muito natural. Nunca a gente tem muita vontade de começar a orar. É preciso obedecer a palavra de Deus que manda a gente orar, para ao iniciar esse processo, que é mais uma disciplina inicialmente do que um prazer, é mais uma disciplina, mas aos poucos essa disciplina e essa obediência vai sendo compensada com um prazer em estar diante de Deus ou na presença de Deus. Então, orar é ir do dever, que exige uma certa disciplina no início, para depois entrar e mergulhar no mundo de Deus e ser recompensado de ter prazer na presença do Deus único e verdadeiro, um Deus que é tão superior e infinito, mas que nos dá a possibilidade de nos comunicarmos com Ele através da oração. Vamos um pouco adiante. Então, a oração, olha só, essa parte aqui eu acho que eu não tinha colocado aqui na outra questão. Os cristãos, via de regra, falham muito em orar. Via de regra. Todos nós temos dificuldades com a oração, mas a gente devia olhar para as outras religiões e ver como, nesse quesito, eles são mais disciplinados que nós cristãos. Por exemplo, os muçulmanos, eles são chamados a orar 5 vezes ao dia. 5 vezes, gente. 5 vezes ao dia. Os judeus têm como tradição orar 3 vezes ao dia. A pergunta é, os cristãos, eu e você, reservamos um tempo para orar por dia quantas vezes? É uma pergunta incômoda essa. Incômoda.
Os budistas, por exemplo, oram para a atmosfera, para serem aliviados do sofrimento. Veja que as religiões todas têm uma concepção sobre oração. Os hindus, do hinduísmo, oram para escapar dos chamados ciclos de encarnação, porque reencarnar é sofrimento, é viver um karma. Eles querem passar logo do estado de vida atual para o que eles chamam de nirvana, que é um estado pleno de iluminação. Então, eles oram para não precisar ficar reencarnando. Os ateus, aí é muito curioso, porque uma pesquisa de 2004 mostrou que 30% dos ateus admite orar pelo menos às vezes. Olha só, tem gente que fala que uma pessoa é ateu até estar num avião que está caindo, ou estar numa UTI. Mas é muito curioso que 30%, quase um terço dos ateus oram de vez em quando. Talvez alguns ateus estão orando mais que alguns cristãos. Vocês não acham? Vamos um pouco adiante. Orar, como a Clarinha nos lembrou. Eu queria fixar isso muito com vocês. Orar é conversar com Deus, é ser íntimo de Deus, é ter a possibilidade de ouvir Deus e falar com Deus. Orar é isso, é se aproximar com confiança de Deus. E nós vamos ver mais para frente que isso é por causa de Jesus. Jesus abriu essa porta de contato com Deus, o Pai. Mas orar também é encontrar-se com Deus. E quando a gente pensa em oração como encontro com Deus, a gente está pensando que estar com um amigo é sempre algo que nos gera prazer. Se a gente não está tendo prazer em se encontrar com Deus, a gente deve se questionar se Deus é de fato nosso amigo. A Bíblia também nos revela que Deus é um Pai amoroso. E se orar é um encontro e nós não estamos orando, tem alguma coisa que precisa explicar aí. Por que um filho não gostaria de estar com um pai amoroso? Talvez tenha algo aí que precisa ser visto com urgência. Então, amigos, quando se encontram, mesmo quando não conversam, têm prazer de estar juntos. Tem prazer. E tem horas da nossa vida que a gente está sofrendo tanto que a gente nem sabe como orar. E é nesse momento que a oração não é apenas uma conversa, porque se ela fosse apenas uma conversa, a gente estaria perdido. Mas ela é um encontro. É encontrar-se com Deus. Às vezes a gente sente que Deus pega a gente no colo, assim. E a gente não precisa nem falar nada. Mas a gente sente que o amor dele, o cuidado dele, o corpo de Cristo, que são os outros irmãos, estão nos ajudando. Isso é ser acolhido. A oração propicia isso. A oração não é uma reza que a gente tem que fazer para, sei lá, para fechar as possibilidades do mundo espiritual, de a gente ser atingido por coisas. Não, oração é comunhão, é conversa, é encontro com o próprio Deus. Vamos adiante. A gente já viu isso aí, vamos um pouquinho mais adiante. Eu só estou destacando que também podemos mais. Aqui, olha, talvez isso aqui eu também não tenha explicado no outro encontro. Tradicionalmente, os cristãos oram de forma um pouco diferente, dependendo do objeto próprio da oração. Por exemplo, a oração da gratidão ou da adoração, o foco dela é uma oração baseada em quem Deus é, o caráter de Deus. Se vocês tinham dificuldade com oração, com as palavras da oração, agora nós estudamos aqui 24 características do caráter de Deus. Então, é só você lembrar disso, você já tem assunto para oração de gratidão e adoração prontos aí, né? Então, isso é um tipo de oração, uma tradição, a oração de gratidão e adoração. É aquilo que nós falamos aqui a respeito de quem Deus é. Mas também tem a oração de ação de graças. Nesse caso, nós oramos pelo que Deus faz, pela vida, pelo pão à mesa, pela saúde, pelo livramento, pelo cuidado. Isso é ação de graças.
Ou seja, eu estou sendo grato a Deus pelo que ele faz. No primeiro caso é por quem ele é. No segundo caso é pelo que ele faz. Mas tem também a oração de súplica ou de intercessão. São os pedidos a Deus. O nosso pedido e o pedido pelo próximo que amamos. Súplica e intercessão. O primeiro caso é por quem Deus é. O segundo caso é pelo que Deus faz. E o terceiro caso é os pedidos que fazemos a Deus. E o quarto caso, a oração de confissão. É aquela oração de arrependimento, por nós termos errado o alvo, o padrão de Deus para a vida. É a gente se arrepender diante de Deus. Então, essas quatro tipos de oração nos ajudam a compreender a abrangência do que é oração. Vamos adiante. Então, olha, por que oramos? Nós oramos por necessidade. Olha só que interessante. Necessidade de quê? De autoconhecimento. Quando a gente começa a orar a um Deus que sabe tudo sobre nós, a gente só fala coisas para alguém como Deus. E aí a gente começa a... Porque não adianta a gente tentar enganar alguém que conhece mais a gente do que nós mesmos. Então você passa a se conhecer de verdade. Quem eu sou? Eu sou aquilo que eu estou dizendo na oração a um Deus que sabe tudo a meu respeito e ainda assim me chama para ser amigo dele. Ele é um pai bondoso que quer ser também amigo. A oração, à medida que eu vou falando quem eu sou, os meus pecados, as minhas necessidades, como eu quero ser transformado, eu vou sendo transformado. Nós oramos para que nós tenhamos autoconhecimento e nós oramos para ser transformados mediante a oração. A oração também é a gente ter acesso a um mundo grandioso. É um mundo para além de nós. É uma história além da nossa história. A supremacia da oração. É algo supremo, é algo que nem um ser humano teria nenhum direito, mas Deus nos deu essa possibilidade. É algo que a gente teve que carregar como um bem supremo para nós. Mas a oração também é algo que nos leva à integridade. Você pode falsificar alguma coisa com alguém. Eventualmente até tentar se enganar. Mas a Deus, que é onisciente, você não pode. Portanto, se você ora frequentemente, você está necessariamente no caminho da integridade. Integridade é o contrário de falsidade. Íntegro é ser único. Falso é ser fragmentado. A oração leva a gente da fragmentação para a integridade. A gente ora porque a gente tem muita dificuldade. O mundo é feito de aflições, disse Jesus. E a gente ora porque nós temos dificuldades que são maiores que nós. Então, nós acessamos um Deus que é maior que a nossa dificuldade. A oração deve ser como foi na vida de Jesus. Deve ter centralidade. Se tem uma coisa nos evangelhos que você vê Jesus fazendo com frequência e com regularidade, é a oração. E se ele que, sendo filho de Deus gerado, precisava e sentia necessidade dessa centralidade na oração na sua vida, imagina nós. Mas oração também é riqueza. É descobrir novas possibilidades diante de Deus. É descobrir as riquezas da comunhão com o Espírito Santo. É descobrir a riqueza de milagres que Deus pode fazer. É descobrir a riqueza de entrar para a oração de um jeito e sair transformado. É a riqueza de tudo isso. Vamos adiante. Nós já vimos a oração do Pai Nosso, vamos adiante. Mais uma definição de oração. Oração é deslumbramento. Você está diante de um ser absolutamente perfeito. É intimidade. A oração luta contra a nossa natureza caída, luta contra o cansaço, luta contra a sociedade que a Fabi falou hoje, da correria. É luta, mas também é caminho para a realidade.
A oração traz a você para a realidade. Qual realidade? A sua realidade, mas principalmente a realidade de Deus, para você não andar no mundo da lua iludido com um monte de coisa. Não há nada mais importante ou mais difícil, ou mais rico, ou mais transformador na vida do que a oração. Não existe absolutamente nada tão grande que expande a vida e a comunhão e a mente quanto a oração. Essas frases aqui são do Tim Keller, eu acho que vale a pena a gente ter com a gente aqui. Vamos um pouco adiante? Então, mundo espiritual, também a gente já viu, como a gente viu a última aula, só vou passar. Olha, o universo foi criado a sua realidade material, mas a sua realidade espiritual também, né? Deus criou duas raças, a dos seres espirituais e dos seres humanos. Vamos adiante. Desses seres espirituais, nós conhecemos, então, informados pela Bíblia Sagrada, são os anjos, os que guardaram obediência ao Criador, e os demônios, que se rebelaram contra o Criador. Esses seres espirituais não podem ser vistos com os olhos biológicos, os sentidos humanos, mas eles são reais, eles atuam no mundo, eles têm um líder, que é Satanás, o chefe dos demônios. Vamos adiante. A natureza dos anjos, a gente já falou, só vou passar aqui. São seres morais, ou seja, eles sabem o que é certo e o que é errado e prezam pelo que é certo. Eles são muito inteligentes, mais inteligentes que a raça humana, porque são seres celestiais, dotados de capacidades que nós não temos ainda. Eles são poderosos, muito mais poderosos que a raça humana. Eles não têm corpo físico, eles são espírito puro. É como se fossem dotados de uma superenergia que lhes dá poder para fazer coisas que nós humanos, limitados ao nosso corpo biológico, não temos ainda. Porque a promessa é que na ressurreição nós teremos. A existência dos anjos, eles nem sempre existiram. Eles são criação de Deus. Eles foram criados e agora são imortais para a eternidade, mas teve uma época que eles não existiram. Portanto, eles são criação de Deus. Eles foram criados e eles se tornaram imortais quando eles foram julgados. Os demônios estão para todos sempre condenados e os anjos estão para todos sempre libertos do pecado. Se eles estão libertos do pecado, eles se tornaram imortais. Os tipos de anjo, a Bíblia fala de alguns tipos. Os anjos, basicamente, são mensageiros de Deus e são adoradores especiais de Deus. Mas alguns anjos, que eles têm papéis mais específicos. Os querubins, que eles aparecem, por exemplo, em alguns episódios bíblicos, que eles se parecem com a forma humana, ao mesmo tempo ele se parece com alguns animais, parece que eles representam uma totalidade da criação de Deus. E os serafins? Os serafins são aquele episódio que aparece uma vez na Bíblia, em Isaías 6, quando Isaías está sendo santificado por Deus, e ele tem acesso ao ambiente, uma visão da adoração de Deus. E na adoração, os anjos são seres tão incríveis que Isaías fala, eu vou morrer. Eu vi algo tão extraordinário que eu vou morrer. Esses seres que eu estou vendo, que foi dito a ele que eram serafins, eles tinham 6 asas. 2 voavam, 2 cobriam os pés, e com 2 eles cobriam o restante do corpo, ou seja, seres perfeitos que tinham os pés guardados dos caminhos do mal, tinham mobilidade plena e tinham proteção contra o mal total. Então, esses seres fantásticos citados no livro de Isaías. E tem um arcanjo, tem um outro anjo chamado Gabriel, que às vezes ele é chamado de arcanjo, principalmente pelos católicos, mas a Bíblia não chama Gabriel de arcanjo. Arque é um prefixo do latim que quer dizer o líder de. Então, arcanjo é líder dos anjos.
ok? Gabriel, ele tem uma função especial. Nos grandes episódios da história da redenção, ele aparece, inclusive para anunciar o nascimento de Jesus. Ele é um anjo especial. A gente não sabe que nome dá ele, porque a Bíblia não dá, mas sabe que ele tem uma função muito especial. Agora, Miguel, a Bíblia deixa claramente que ele é um arcanjo. Ele é um anjo de patente absolutamente superior, né? Então, é muito interessante essa angiologia que a Bíblia diz, embora a Bíblia não entre em detalhes, mas ela nos dá informações, mostrando como Deus está agindo na história da redenção e como esses seres celestiais atuam também nessa história da redenção, ok? Vamos lá, um pouco mais adiante. Deixa eu ver. O ministério dos anjos, eles nos servem de exemplo. Eles nos visitam a mando do próprio Deus, eles nos protegem, mas eles jamais podem ser adorados ou cultuados, porque eles são partes da criação de Deus, e nada na criação deve ser adorado. Vamos um pouquinho adiante. E os demônios? Os demônios são seres que, influenciados por Lúcifer, foram expulsos dos céus. Eles não foram criados maus, eles se tornaram maus. E eles pecaram contra Deus e agora praticam continuamente o mal no mundo. Satanás é o líder desses seres caídos, os demônios, e Satanás recebe vários nomes na Bíblia. Satanás, diabo, que significa acusador, a serpente, que aparece no Gênesis e aparece também em Apocalipse, Beuzebu, que Jesus foi chamado, inclusive, pelos fariseus. Olha só, o príncipe deste mundo, João vai dizer isso, principalmente João, o príncipe do poder do ar, esse ar aí é mundo espiritual, o príncipe dos poderes espirituais e o maligno. Esses todos nomes são em relação a esse ser que é líder dos seres malignos. E o diabo é o criador do pecado, conforme 2 Coríntios 11:13. Ele é homicida porque toda morte no mundo tem a ação de Satanás, desde o primeiro homicida. E o pai da mentira, ou seja, a função... Satanás derrota seres humanos através da mentira. Ou, se a gente pudesse falar, é através do engano. É a mentira misturada com a verdade. É um pouco de verdade no meio de muita mentira. O nome disso é engano. Então, essa é a principal estratégia dele para enganar seres humanos que são feitos à imagem de Deus, mas também estão marcados pelo pecado. Vamos adiante? Manu, eu só tenho uma dúvida ali no Satanás ser o príncipe dos poderes do ar, né? Sim. Por que ele é príncipe se, mesmo para agir assim no âmbito espiritual, ele precisa de permissão? Por que ele é chamado de príncipe? Então, porque Satanás é um ser muito poderoso, mas ele não é todo poderoso. Até os poderes que eles têm são limitados por Deus. Limitados até onde? Esse é um mistério na Bíblia, porque o ser humano é um ser moral, ou seja, ele é capaz de tomar decisões. Então, parece que Deus limitou o poder de Satanás no sentido de que o homem, em nome de Jesus, pode resistir Satanás, que é um ser muito mais poderoso. Então, Satanás pode fazer muita coisa no mundo dos homens, mas não pode fazer tudo. Então, ou seja, ele tem uma certa liberdade de ação até que ele seja julgado, mas ele não pode fazer tudo o que ele quer. Deus limita esse poder. Por isso que ele é príncipe no sentido de que é alguém que tem poder. Mas também a gente precisa lembrar que os príncipes não têm todo o poder. Quem tem são os reis. Príncipes não. Tá bom? É nesse sentido que a Bíblia identifica ele assim. Pastor, Diga, Clara. eu não entendi muito bem. Príncipe deste mundo, se eu não me engano, que estava escrito. Tá. Como assim? Então vamos lá. Duas coisas distintas. A primeira é,
Quando a Bíblia usa o termo mundo, ela está falando de 3 coisas diferentes. Por isso que a gente precisa sempre ler o contexto. Tudo na Bíblia que a gente lê, a gente precisa ler o contexto, o que vem antes, o que vem depois, para a gente entender. Por exemplo, a Bíblia usa o nome mundo para definir o mundo material, a criação de Deus. Isso é uma palavra. De Deus é o mundo e tudo que nele há. Salmo 24. Isso é o mundo material. Isso é um mundo bom. A criação é boa. A Bíblia usa um segundo termo para definir mundo como o conjunto dos seres humanos, ou seja, a humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse? O conjunto dos seres humanos, a humanidade. Agora, um terceiro termo que a Bíblia usa para mundo, que significa a sociedade sem Deus ou a sociedade inimiga de Deus, que confronta Deus. É deste mundo que Satanás é o príncipe, desse terceiro termo, da sociedade sem Deus ou da sociedade que se opõe a Deus. Satanás é príncipe desse mundo. Então, essa é a primeira explicação. Príncipe da potestade do ar. Ar aí significa o mundo espiritual. Então, ele é príncipe das potestades do mundo espiritual que se rebelaram contra Deus. Ok, Clara? Ok, ela respondeu aqui, tá bom. Então, vamos lá. Os demônios são poderosos, mas limitados em poder. Eles podem ser resistidos na autoridade do nome de Jesus. Eles não podem conhecer o futuro. Mas eles são atentos observadores do comportamento humano. Eles são maus, mas não são os únicos responsáveis pelo mal no planeta. O ser humano também produz mal do seu próprio coração. O pecado. Os demônios pecaram antes dos seres humanos. E Deus julgou eles. E naquele momento, os que foram fiéis a Deus são chamados de anjos, e os que se rebelaram contra Deus foram chamados de demônios e precipitados dos céus, portanto, no mundo dos homens. E o pecado no ser humano? O ser humano também pecou, mas por algum motivo que só Deus vai nos explicar na eternidade, Deus deu a chance aos seres humanos de se reconciliar com Ele, o Criador. Aos demônios, não. Somos encorajados a resistir e não aceitar a presença do diabo. Como que a gente é encorajado? Através da Bíblia Sagrada, através da oração e através da comunhão dos santos. Esses ambientes, eles geram resistência a Satanás e seus demônios. No dia do Senhor, ou seja, quando Jesus Cristo retornar a esse mundo com todo o poder e a sua glória para transformar o cosmos, os demônios serão removidos desse mundo. Ok? Então, vamos um pouquinho mais adiante. Deixa eu ver se terminamos aqui, ou se tem... Agora, o ser humano nós já vimos, né? Então, eu vou passar aqui um pouquinho rápido para a gente entrar na doutrina do pecado. Vai lá, pode passar adiante, Pedrinho. O ser humano significa o auge da criação. Ele foi criado no último dia. Nós já vemos aqui que no último dia Deus criou só o ser humano, certo? É isso, gente? Não. Quem mais, Clarinha? Ele também criou os animais terrestres, É isso aí, Clara. selvagens e domésticos. Isso. Embora o homem seja o ápice da criação, nesse dia também foram criados os animais terrestres. Deus criou todas as demais coisas de forma bela e funcional. Mas somente com o ser humano Deus compartilhou alguns dos seus atributos. Como nós já vimos, o gato age por instinto. O ser humano age sendo a imagem do próprio Criador, porque ele tem alguns atributos do seu Criador.
É isso que significa o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. No entanto, Deus não criou os seres humanos porque lhe faltasse alguma coisa. Deus não estava sentindo solidão. Então, qual a finalidade de Deus ter criado os seres humanos? A Bíblia Sagrada diz que nós fomos criados para fazer a glória de Deus aparecer na sua criação, para refletir essa glória. Que glória é essa? Beleza, inteligência, bondade, funcionalidade, todas essas coisas boas. Isso é fazer a glória de Deus refletir no mundo que é a sua criação. Ok? Vamos adiante. Se nós somos criados para a glória de Deus, uma das maneiras pelas quais a gente pode glorificar a Deus, nós vimos, é deleitar-se em Deus, ou seja, ter prazer em Deus e no seu caráter. Se eu tenho prazer no caráter de Deus, eu começo a imitá-lo com bondade, justiça, paciência, domínio próprio, fidelidade, integridade. Isso é deleitar-se nele, ok? Eu não sei por qual motivo, mas a câmera do Vitor e da Vitória ficou de ponta cabeça. O mundo deles ficou de ponta cabeça. Mas Deus vai organizar esse mundo da Vitória e do Vitor aí, como ele fez com a criação. Mas a Bíblia diz que além de sermos criados para a glória de Deus, nós fomos criados à imagem de Deus, ou seja, nós guardamos algumas semelhanças com o próprio Criador. Tudo na criação, na verdade, foi feito para a glória de Deus. Mas em que o ser humano é peculiar nisso? O homem é a única parte da criação divina feita à imagem de Deus, porque nós fomos planejados para ser como Ele. Não apenas criação dele, mas ser como Ele. Quanto mais nós sabemos sobre Deus, lembra da oração, que a oração é um modo da gente gerar autoconhecimento? Olha aqui que interessante. Quanto mais nós sabemos sobre Deus, mais nós saberemos sobre nós mesmos. Por quê? Porque fomos criados à imagem de Deus. Como Deus, nós somos seres tantos morais como espirituais. O que é ser um ser moral? Pode ir para a próxima tela, que eu acho que isso vai estar organizado lá. Olha lá. Como Deus, nós somos seres morais, ou seja, nós sabemos o que é certo e amamos o que é certo. E sabemos o que é errado também. Como Deus, nós somos seres espirituais. Nós transcendemos. Nós sabemos que tem algo para além de nós. Isso é ser espiritual. Com qual diferença? Deus é espírito puro. Os seres humanos são espírito com corpo. Então, nós não somos espíritos puros. Deus é, mas ambos, nós e Deus, somos seres espirituais. Como Deus, nós somos seres pensantes. Nós usamos a lógica, nós usamos a reflexão. Nós vivemos num mundo que faz sentido e a gente usa essas faculdades mentais para compreender o mundo que nós compreendemos, que nós vivemos. E como Deus, nós somos seres relacionais. Nós gostamos de estar com alguém. Deus gosta tanto disso que ele é uma trindade. Deus chama Abraão de amigo. Deus nos chama de amigo através de Jesus. E como Deus, nós somos seres gregários. O que é ser gregário? É não gostar de ficar isolado. Deus não gosta de ficar isolado. E um ser humano, nas suas perfeitas faculdades emocionais, ele gosta de ter amigos, de colegas, de juntar-se a grupo, de estudar juntos, de divertir-se juntos, de trabalhar juntos. Isso é característica do próprio Deus que ele compartilhou conosco. No entanto, por causa do pecado, essa imagem de Deus em nós, ela ficou distorcida. Mas essa imagem está sendo restaurada em nós. E a promessa de Deus é que chegará um momento, que é o retorno de Jesus Cristo a esse mundo, em que todos esses defeitos nossos serão sanados e nós ganharemos essas virtudes plenas. E Deus, e todos nós, os filhos de Deus, vamos nos tornar como Jesus Cristo, o corpo da ressurreição, imortais, pleno conhecimento de todas as coisas. Ok? Vamos adiante? Só que
se somos feitos à imagem de Deus, isso quer dizer que nós ganhamos também responsabilidades. Nós somos feitos para ser os representantes de Deus na terra. Nós somos chamados a cuidar de todos os domínios da criação. Cuidar da cultura, cuidar do meio ambiente, cuidar da Amazônia, cuidar dos rios, cuidar dos ambientes sobre a verdade, cuidar da boa tradição, cuidar dos domínios de Deus. Quando realizamos melhorias no mundo, estamos dando glória a Deus. Quando há uma vacina feita pelos cientistas que gera proteção contra a morte, isso é trazer glória a Deus. Nós somos representantes de Deus e temos responsabilidade de ajudar a restaurar o seu povo e a sua terra. Toda pessoa humana merece respeito. Por quê? Porque ela tem a imagem de Deus nela, ainda que distorcida. E eu falei na aula passada que essa é a base para os direitos humanos. Nós vivemos um tempo tão estranho em que essa frase direitos humanos foi muito abusada e usada no lugar errado. Então, muita gente tentou responder a isso com outro erro. Qual outro erro? Dizendo assim, direitos humanos para humanos direitos. Essa frase, ela parece bonita, mas ela é absurda. E é absurda por dois motivos. Primeiro motivo pelo qual ela é absurda, a frase, direitos humanos para humanos direitos. Porque direitos humanos significa que é um direito que a pessoa tem apenas pelo fato dela ser humano. Só por esse motivo. Direito humano. Esse é o primeiro absurdo. O segundo absurdo é que todo ser humano, mesmo o pior ser humano, ele guarda em si a possibilidade de arrependimento e de redenção, porque ele foi feito à imagem de Deus. Portanto, ele merece respeito. Não é concordância com o que ele faz, é respeito. Ok? Nós devemos ter esperança sobre todos os seres humanos. Por quê? Porque nele está a imagem do Criador. Vamos adiante. O pecado, a doutrina cristã do pecado. Até aqui. Perguntas até aqui que tenha surgido aí no meio do que eu falei? Com você, Fabi. Não, eu da minha parte, acho que não tem pergunta, mas é muito bom recapitular tudo, né? A gente parou de pecado semana passada, mas fazer essa construção em torno de todo o contexto de base bíblica, eu acho que com isso eu acho que a gente até já responde a pergunta que você fez sobre se depois desse próximo tema, se a gente já consegue entrar naqueles outros temas. Eu acho que depois dessa construção já temos até uma resposta, porque enquanto você falava, eu ficava pensando em outros temas, naqueles temas que a gente tinha sido levantado antes pelo pessoal. É verdade. Mas eu acho que a gente poderia, até por conta do horário, já são 8h47, acho que a gente poderia abrir para perguntas a respeito disso, e aí a gente já fechava sobre a questão de a gente encerra sobre pecado e já entra nos temas. Muito bem lembrado, Fabi. Vamos fazer o seguinte, passa só o slide para a gente saber o que vem, e aí a gente já abre para pergunta, só para a gente saber. Vamos lá, Pedrinho? Pode ir a seguinte, olha só. Pecado é tudo aquilo que arruína a imagem de Deus em nós. Eu gosto muito dessa definição. Pecado é tudo aquilo que arruína a imagem de Deus em nós. O resultado é que passamos a não mais refletir a perfeição com a qual Deus nos criou. Pecar é errar o alvo. Qual alvo? O padrão moral exigido por Deus. Não é por uma pessoa, não. É por Deus. Então, a gente vai trabalhar isso melhor. Pode ir à próxima tela. De onde vem o pecado? O pecado vem de Deus? O pecado vem de Satanás? O pecado vem apenas do ser humano? Há pecado na criação humana sem ser seres humanos? Anjos já pecaram algum dia? Tudo isso nós vamos entender
O pecado existiu antes de Adão e Eva, ou foi em Adão e Eva que ele passou a existir? Ou o pecado existia fora do mundo dos humanos, mas ele já existia e entrou no mundo dos humanos? Vamos entender isso depois. Vai mais adiante. O que é essa natureza pecaminosa que a Bíblia diz que nos acompanha? Também chama de carne. Isso é interessante a gente entender. Quais as dimensões da nossa vida que é afetada pelo pecado? A cultura é afetada pelo pecado? A tradição é afetada pelo pecado? A sexualidade? O trabalho? Nós vamos entender isso aí, tá ok? Vamos mais adiante. Como o pecado nos afeta, ou seja, se alguém vive no pecado, ele pode ser um genuíno cristão? Como é que acontece a confissão de pecados? Vamos entender isso. Vai adiante. Olha aí. Esse é o tema. Então, vamos até aí. Fabi, contigo. Eu acho que seria importante se... Primeiro, eu fiquei muito feliz de ver todo mundo aqui hoje, né, que esteve aqui no grupo, acho que é muito bom. Vamos nos manter firme. Eu percebi a falta de alguns, mandei mensagens para a galera, mas acho que é importante a gente usar esse espaço. E agora acho que seria importante vocês fazerem perguntas pensando nisso, que o Manu fez uma panorâmica aí dos temas que a gente já tinha estudado, trouxe algumas informações muito importantes, como ele bem disse, já tem introduzido nos outros cursos, mas se tiverem alguma dúvida, acho que agora é a hora para a gente pensar em fazer pecado semana que vem, estudar um pouquinho mais fundo o pecado e começar a entrar nos temas. Então, se tiverem alguma pergunta sobre essa visão panorâmica, por favor, façam. Eu tenho uma dúvida. Vitor, você tem que compartilhar o salgadinho, viu? Opa! Beleza, o encontro presencial tem que ter salgadinho, Vitor, viu? Fique sabendo. Isso, aprovado. Fala, Clarinha. Eu tenho uma dúvida que o pastor falou que a base dos direitos humanos foi o que passou ali anteriormente, se eu não me engano, o que é o ser humano, quem é o ser humano, não lembro direito. Mas, tipo, tem um certo momento na história onde a igreja se separa da política. E aí eu queria saber como é que essa parte dos direitos humanos entrou, que teve uma base na igreja e foi para a parte política, sendo que eles se separam. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta da Clara. Quando eu disse que a base para os direitos humanos é uma base cristã, eu estou me referindo a duas coisas principalmente. Que ser humano, ela é uma definição que ela vem da sociologia, vem da filosofia, vem da biologia e da genética e vem das outras áreas do conhecimento. Mas ela vem também da Bíblia Sagrada. E o que é que a Bíblia Sagrada chama de ser humano? É o ápice da criação, que carrega em si, diferente do restante da criação, a imagem de Deus, ainda que essa imagem esteja distorcida pelo pecado. Então, o ser humano, mesmo no pecado, ele tem um valor intrínseco, só pelo fato dele ser humano. Então, essa é a primeira base cristã para os direitos humanos. Então, a frase direitos humanos para humano direito, ela é absurda sobre o ponto de vista cristão. Porque só pelo fato de uma pessoa ser humano, ela já tem o direito de ser respeitada. Não é tolerada, não é aquecer, não é nada disso, é respeitada. Mas tem um outro aspecto que nós vimos aqui, que é o primeiro aspecto é que responde essa frase, e o segundo é: todo ser humano é passível de ser perdoado diante do arrependimento e, portanto, passível de redenção. É por isso que muitos cristãos no mundo, e eu me incluo, tem cristãos que pensam diferente, mas eu me incluo, e, assim, os homens que eu mais admiro no mundo também pensam assim, ao longo da história, que a pena de morte não é algo sustentado pela fé cristã.
porque a pena de morte é um julgamento sumário, que não tem como ser revertido. No entanto, muitos cristãos, como eu, são a favor da pena perpétua. Eu acho que tem seres humanos que eles criaram um ambiente tão ruim e pode ter problemas de ordem psicológica tal que eles precisam de um lugar separado da sociedade, ainda que tratado com dignidade e com os cuidados da própria legislação. Então, essa é uma questão que envolve direitos humanos. Eu não sei se a pergunta da Clarinha foi nessa direção. Ah, não, dos cristãos, a separação de igreja e Estado. Então, vamos lá. Durante a construção da história, a igreja cristã nasce no primeiro século, vamos lembrar disso. A partir da morte de Jesus, igreja cristã. Ela é uma igreja sem um nome, digamos assim, um segundo nome, até o século IV. No século IV, ela ganha o nome de igreja católica. Católica quer dizer universal. Universal. No século XI, a igreja cristã, ela tem o primeiro cisma, que é um grupo de cristãos que não aceitam o papado e o grupo que aceita o papado. Então, os que aceitam o papado são chamados de católicos. Os que não aceitam o papado são chamados de ortodoxos. A história continua, chega no século XVI. A Igreja Católica vai se deteriorando muito moralmente, os papas e tudo mais. Então, os reformadores, principalmente Martinho Lutero e João Calvino, retornam à ortodoxia do início do cristianismo. Então, nós temos aí o período da Reforma Protestante, século XVI, XVII, século XVIII, começa a ter muitas situações complicadas. Por exemplo, situações na igreja. A igreja comete muitos pecados. Em alguns momentos, a igreja ela aceitou a escravidão. Em alguns momentos, a igreja, principalmente a igreja católica, fez campanha dos cruzados, que mataram pessoas. Então, a igreja tem pecados, porque se desviou da Bíblia Sagrada. Então, o que acontece? Na história, Deus foi utilizando homens importantes, por exemplo, para corrigir isso. Um deles é um homem chamado Wilberforce, que é um parlamentar inglês, que foi o primeiro homem que lutou num parlamento, o parlamento inglês, contra a escravidão. E ele conseguiu aprovar as leis da Inglaterra contra a escravidão, que depois foram imitadas no restante do mundo, nos Estados Unidos e no restante do mundo, mesmo com as limitações. Ou seja, a igreja é um organismo que tem uma autoridade dada por Deus e o Estado também tem autoridade dada por Deus. Toda vez que religião e Estado se misturam, dá problema. A história está cheia de exemplos. O Brasil, nesse momento, está vivendo um momento muito perigoso nesse aspecto, de aproximação de religião e Estado. Normalmente, isso dá ditaduras militares, governos fascistas e envergonhamento dos evangélicos, onde a igreja passa um grande tempo sendo confundida com coisas erradas de opções políticas. Então, é isso que acontece. Então, a igreja tem pecados? Tem, mas Deus se utiliza de homens e mulheres na história, como Martin Luther King, como David Wilberforce, como o africano lá, como que é o nome dele? Como é que chama? Esqueci o nome dele. Que foi preso 25 anos, gente. Me ajuda aí. O Nelson Mandela? Nelson Mandela. E tanto outros homens na história que mudaram essa situação porque eram servos de Deus, né? E não sei se era isso, Clarinha, se ajudou agora um pouco. Ajudou, pastor. Obrigada. Mais alguém? Mais alguma dúvida, gente? Fechou? Fechamos? Acho que fechamos. Se não há mais questões e não há mais salgadinhos, já que está só com o Vitor lá e a gente não pode pegar, então a gente vai concluir esse encontro, né?
a gente vai concluir esse encontro gratos a Deus por a gente ter se encontrado, por ter aprendido. Vocês cresceram, gente? Hoje? Sentiram? Pois é, veja que eu fiz a panorâmica, Fabi e todos, justamente porque nós estamos tentando dar uma compreensão do Evangelho como uma história única, para a gente não ficar fatiando ela. Por isso que a gente veio sempre retomando para ela fazer sentido para a gente, tá bom? A Fabi vai coordenar com vocês durante a semana o fato se a gente vai até o tema Cristo e a expiação, que é perdão, e a gente faz uma paradinha e volta aos temas como aborto, eutanásia, ideologias, racismo, todos aqueles temas que a gente falou, ou a gente vai um pouquinho adiante e a gente vai até o 20 e depois volta nesses temas. Eu pensando aqui, enquanto eu falava, eu acho que a gente, se for parar, a gente tem que parar, chegar pelo menos no 11, que é ressurreição. Senão a gente vai ficar cortar um pouco a história. Então, se a gente for parar, precisa ir pelo menos até o 11. Para no 11 e começa a discutir aqueles temas à luz do que aprendemos. Ou a gente vai até o 20 e depois volta para esses temas que nós escolhemos aqui, tá bom? Fabi, podemos encerrar, você pode encerrar. Eu acho que é isso, a gente vai conversando lá no grupo, não esqueçam da leitura. Gente, a leitura é muito fácil, né? Assim, é uma leitura muito gostosa. Eu tenho lido e, na verdade, já concluí a leitura e agora eu grifei algumas coisas. E repassar só o que você já tinha grifado faz muito sentido, né? Então, é muito bom. Leiam, façam a leitura. Não esqueça da leitura bíblica. Acho que está de cabeça para baixo. Leiam a Bíblia. E aí a gente vai conversando pelo grupo, tá bom? Algum pedido de oração específico? Acho que isso também é importante, saber como vocês estão, a família, algum pedido específico de vocês? De algum? Não? Podemos encerrar, então. Agradeço demais a presença de todos vocês, que Deus abençoe muito. Amanhã temos culto para quem se inscreveu. A Clarinha falou que a tia dela, Clara, o que você pode ser mais específica em relação à sua tia? Ela está de luto, Fabi. É justamente a tia que perdeu o esposo, que faleceu agora nos últimos dias. Ótimo, vamos orar por isso, continuar orando como nós já oramos no início. Mas amanhã tem culto para quem se inscreveu e aproveitando o pedido da Clarinha, eu acho que vale a pena um de nós orarmos. Quem se habilita a orar, fazendo uma oração de encerramento? Chamado oral? Eu vou. Então ótimo, vamos orar. Então, vamos lá. Orar é conversar com Deus, mas é encontrar-se com Deus também. Exatamente. Senhor, obrigado por este tempo, Pai. Agradeço a Ti. Espera um pouquinho, que entrou um Fórmula 1 aí na nossa oração. Espera um pouquinho só, que a gente vai ver o que aconteceu aqui. Gabriel, acho que entrou aí um áudio. Acho que ele já resolveu. Pode começar de novo, Vitor? Tá bom. Senhor, obrigado por mais este tempo, Pai, que tivemos com o Senhor. Oro, Pai, para que possamos estar aprendendo não só aqui na HJ, mas no nosso dia a dia. Que nós, Pai, possamos colocar que nós estamos aprendendo hoje, Pai, aqui na nossa casa, no ambiente em que vivemos, Pai, e que possamos ser luz onde quer que estejamos, Senhor. Amém. Eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja cuidando, Pai, das pessoas que perderam, Pai, familiares. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, esteja consolando o coração de cada um, Senhor, neste momento. Também oro, Pai, para que o Senhor continue nos protegendo, Pai, nos livrando, Pai, mas que também, Pai, possamos manter a nossa esperança em Ti, Pai, Amém. Pois a nossa vida não acaba aqui, nós temos esperança que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Que seja assim. Agradeço a Ti por este tempo, Senhor, e oro para que possamos, Pai, estar buscando ter mais tempo, Pai, sozinho contigo, Pai, fazendo devocional e vivendo, Pai, para fazer a Tua vontade. Amém. Em nome de Jesus, agradeço a Ti por tudo, Senhor. Amém. Amém. Amém.
Amém? É isso, gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Fiquem Acho que a com gente pode Deus. encerrar. Tchau. Tchau. Abraço, gente. Pedrinho.